Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fotos de Crimes na área. Bom, gente, eu vim aqui passar a fazer os últimos vídeos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que vai ao ar amanhã. Exatamente essa quinta-feira, exatamente hoje, de hoje para amanhã, vai completar uma semana em que o Rio Grande do Sul ele foi varrido do mapa pelo um ciclone extratropical. Algumas cidades, não todas, mas algumas cidades tiveram destruição quase que total. Olha, eu acompanho as notícias e eu vejo como que alguns países eles são bem organizados, eles têm um plano de contingência e geralmente qual que é o plano de contingência? Por exemplo, eu vou citar uns dois países que eu me lembro. O Japão. O Japão, ele é um país que há uma organização em relação a tremores de terra. Eles sempre cuidam para não se assustar quando ocorre uma situação dessa daí. Os Estados Unidos, a engenharia dos Estados Unidos ela mudou muito em relação a algumas catástrofes de furacão. E não faz muito tempo que a gente viu uma bem catastrófica, que foi o furacão Katrina, que se abateu sobre a cidade do Nova Orleans e literalmente provocou cenas de arrepiar os fios de cabelo. Olha, gente, faz anos que eu estudo sobre isso daí. E não vai fazer um ano que eu tenho um canal, me preparando já para os 2 anos do canal, alguns temas que eu já estou organizando, mas isso daí é coisas para outros tempos. Eu não vai fazer 2 anos que eu tenho um canal e olha, gente, eu até então nos últimos anos eu levei as melhores informações para vocês sobre essa situação calamitosa. E eu me remeto em relação à questão desses desastres. Eu me lembro muito bem quando Santa Catarina, em 2008, ela foi violentamente atingida por tempestades poderosíssimas. Tempestades que eu jamais tinha visto falar nessas tempestades. A situação, o modo que Santa Catarina, o modo que o litoral enfrentou aquela época lá, tendo a infraestrutura toda do litoral atingida, o porto do Itajaí, eu me lembro que acho que ele ficou de 40 a 50 dias interditado logo após essas situações gravíssimas que eu vi em Santa Catarina. Eu morava em Luzerna naquela época, mas eu me lembro até hoje aqueles morros descendo em cima das casas e pessoas soterradas, e toda hora a Veja ela produziu um especial sobre essa catástrofe. E eu ilustro muito bem a capa da Veja daquela época. É uma menina de 3 anos chamada Luana Eiger. E a Luana, ela foi uma das primeiras vítimas de um barranco que caiu na casa dela, na casa da Luana. Talvez até a Luana ela foi a primeira vítima de mais de 150 pessoas e ainda há muitas pessoas que não foram encontradas até hoje. Gente, se for falar sobre 1983, todas as catástrofes que eu vivi, eu acho que essa catástrofe de Santa Catarina, eu me lembro muito bem porque naquela época houve um caos bastante grande sobre Santa Catarina. Não é um estado que ele é preparado para esse tipo de situação.
E eu entendo muito bem porque que não é preparado, porque o litoral ele é considerado uma parte muito rica lá de Santa Catarina. Eu vou pro litoral e, gente, para mim gravar esse videozinho, falar sobre o litoral, é algo interessante e eles aprenderam com as lições da tragédia que ocorreu em 2008. Mas muitas cidades brasileiras acontece e volta a acontecer porque não se tem planejamento, eles não aprendem com as lições que aconteceu no passado. Eu me lembro muito bem, em fevereiro passado, agora, fevereiro desse ano passado, que passou, desse ano agora, não do ano passado, fevereiro de 2023. Me lembro muito bem sobre a catástrofe que se abateu sobre o litoral de São Paulo, quando a cidade do litoral, Guarujá, recebeu uma pancadona de chuva, uma paulada de chuva de quase 1.000 milímetros de chuva. Gente, é muita chuva para pouco espaço de tempo. É bastante chuva para pouco espaço de tempo. Então vamos supor, quando você tem, vamos supor, 24 horas, mescla ali no litoral de São Paulo, choveu 10 horas sem parar. 24 horas, uma chuva de 24 horas coloca qualquer cidade brasileira de joelhos. Para trânsito, vira um nó total. Geralmente, a cidade de São Paulo, essas pancadonas geralmente ocorrem. E alguém fala bem assim, choveu tanto por cento, tantos milímetros para chuva de um mês. Gente, quando você pensa em chuva de tantos milímetros para chuva de um mês, literalmente é complicado. Ali em Santa Catarina, 2008, choveu quase 3 meses de chuva forte. Até a cidade mais preparada do mundo, se for chover 3 meses de chuva forte, não, a preparação vai por ralo, vai por beleléu. A cidade da Itália, agora eu gravei uns meses atrás, da Emília-Romana, e a Emília-Romana é uma cidade italiana, da Itália, e a Emília-Romana chegou a cancelar a prova de Fórmula 1 por causa de chuvas poderosíssimas que se abateram sobre a Itália e mataram perto de 20 pessoas. Gente, isso é a Itália. Isso não é Santa Catarina, isso não é o Rio de Janeiro, isso não é São Paulo. A Itália, onde tem a fábrica da Ferrari, onde tem onde é feito os queijos italianos, pizza italiana, macarrão italiano. Gente, a Itália é uma potência hoje na Europa. A Itália, a Alemanha, a Espanha, e esses países, eles são golpeados geralmente por fortes tempestades. A cidade de Blumenau em 83 e 2008, a cidade de Blumenau, ela foi as mais atingidas. Gente, Blumenau foi fundada por alemães há muitos anos atrás, séculos atrás. E ela, uma parte da reconstrução em 83 e 2008, pelo que eu fiquei sabendo, foi da própria Alemanha. A própria Alemanha, ela reconstruiu a cidade de Blumenau, que foi literalmente em 2008. 83 eu não me lembro muito, mas em 2008 eu me lembro quando a cidade de Blumenau foi castigada
castigada violentamente por essa tragédia. Então é o seguinte, gente, ainda bem que Santa Catarina aprendeu com o que aconteceu. Porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são cidades que, ainda por ser cidades importantíssimas, infelizmente elas são golpeadas toda hora pela força da natureza. E um golpe mais terrível atrás do outro. No final do ano passado, eu me lembro que eu não gravei porque eu perdendo o meu celular estava no concerto. Como agora.